graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia para expor as Escrituras Sagradas para pessoas que são tão importantes para mim e para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui neste dia para expor a palavra de Deus para aqueles que estão aqui de forma presencial. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos vossos corações e que vocês possam compreender a exposição da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim também é um privilégio e uma bênção muito especial estar me dirigindo àqueles amados seguidores que nos acompanham semanalmente através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo e que vocês, a cada dia, possam ser edificados também com a palavra de Deus que é exposta também através do YouTube aqui neste canal que o Senhor tem nos dado a misericórdia de termos. Então que Deus lhes abençoe. Eu agradeço a cada um de vocês que tem se inscrito em nosso canal, vocês que a cada semana têm deixado o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, e eu peço que vocês sigam compartilhando cada sermão desse com outras pessoas, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e assim como abençoou a cada um de vocês, possa abençoar outras pessoas também, outros irmãos, e assim o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa se propagar através daqui deste vasto país que é o Brasil e também através do mundo. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço aí por toda a audiência que vocês têm nos dado e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe. E também você que ainda não é inscrito, que tem acompanhado o nosso canal, eu peço que você se inscreva no canal, clique aí no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, porque quando publicarmos um novo conteúdo, um novo sermão ou corte de vídeo, você fique por dentro de todo o novo conteúdo que nós publicarmos em nossa plataforma. E você também não se esqueça de deixar o seu like ou seu dislike, seu comentário, comente aí, compartilhe, para que assim o YouTube possa entender que esses sermões estão tendo relevância para cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor Jesus Cristo, todos os domingos, tem me dado de estar aqui, neste local de reunião, para estar expondo a palavra de Deus em toda a sua plenitude. Amém? Sem mais delongas, eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí em Apocalipse, o livro das Revelações, no capítulo 14 e versículos 6 e 7. Então apenas 2 versículos nós estaremos expondo no dia de hoje e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção porque aqui há uma mensagem urgente para toda a humanidade pecadora. Então preste bem atenção no que diz aqui, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Nesta perícope aí, meus irmãos, nós vemos aí que João ele tem a visão de um anjo parado no meio do céu. Declaração essa que nos traz à memória uma outra declaração do apóstolo João, que foi dada em Apocalipse, no capítulo 8 e versículo 13. E abra comigo aí em Apocalipse, capítulo 8 e versículo 13, onde nós encontramos aí uma águia ou um anjo, vai depender da tradução. Nós vamos encontrar que Apocalipse capítulo 8 e versículo 13 é uma introdução aos 3 últimos ais, que são as 3 últimas trombetas de juízo.
Vejam bem o que diz aqui, Apocalipse 8, versículo 13. Ó. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então vocês percebem aí que quase os mesmos termos que João usa aqui, ele usa lá no capítulo 8, versículo 13. E desta forma aqui, nós encontramos uma águia parada no meio do céu, ser aí que, como dito, introduz os 3 últimos ais, que são as 3 últimas trombetas do juízo divino que seriam derramados sobre o planeta Terra. O que nos leva a crer, meus irmãos, que este anjo que João ele vê aqui, no capítulo 14, ele traz o último sinal de alerta, o último apelo divino para os moradores aí da terra, os adoradores da besta, para que eles se arrependam do seu pecado, do seu mau caminho. Mas ao decorrer das exposições do livro do Apocalipse, vocês vão perceber que eles não vão dar ouvidos a esses apelos, porque no capítulo 16, quando vem aquela praga do sol, que o sol se esquenta e queima eles começam a blasfemar do nome de Deus, e o texto bíblico, o próprio João, ele registra que os habitantes da terra, eles não se arrependem do seu mau caminho. Portanto, este anjo, ele traz um anúncio, uma mensagem urgente, que João chama aí de Evangelho Eterno. Que João chama de Evangelho Eterno. Este anjo, ele tem um propósito, anunciar a palavra de Deus aos que se assentam sobre a terra. E sendo assim, quando João ele fala aí daqueles que se assentam sobre a terra, sua mensagem é dirigida aos ímpios e não aos salvos. Seu objetivo é conscientizá-los de que há um único Deus verdadeiro, que não é o anticristo, mas é Yahvé dos exércitos. Então, à medida que nós estamos expondo aí, vocês já começam a perceber que este anjo, ele tem o propósito aí de dirigir uma mensagem de alerta, um sinal de alerta e um anúncio do apelo divino para aqueles homens e mulheres que adoraram a besta no capítulo 13 ali do livro das Revelações. O Senhor está dizendo que o seu juízo está chegando e por meio desse anjo ele faz o apelo que eles se arrependam do seu pecado, que eles temam a Deus e dê-lhe glória. Só que como vocês viram aí, eles não vão se arrepender. Quanto mais pragas são enviadas, mais eles blasfemam do nome do Senhor. Este anjo comunica aos homens que a hora do juízo divino se aproxima. É isso que ele está comunicando. E que é necessário se arrepender dos seus muitos pecados e dar glória somente a Ele, a Jesus Cristo, o Criador do universo. Então a mensagem deste anjo que aparece aqui no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, tem um único propósito: conscientizar os pecadores, os ímpios adoradores da besta, de que o juízo divino está se aproximando, de que está chegando. E por isso que ele fala para eles se arrependerem do seu pecado, deles temerem a Deus e dar glória somente a Ele. Essa atitude, meus irmãos, de temer a Deus e dar glória ao seu nome, está estritamente atrelada à conversão e arrependimento. Portanto, o que há aqui nesses versos é um sinal de alerta que Cristo está dando, que Ele está comunicando, de que o fim se aproxima. Então esse é o conteúdo da mensagem deste anjo, que mais um pouco para frente nós vamos estar aí nos aprofundando na questão deste anjo, e vocês vão compreender que este anjo ele é da mesma patente dos 7 anjos que tocaram as 7 trombetas do juízo. Portanto, este anjo aqui ele traz um sinal de alerta de juízo também. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar esta seção do livro das Revelações, ele vai dizer o seguinte, o anjo proclama o Evangelho, não necessariamente como boas novas, mas como um memorial da verdade permanente de Deus. O anjo conclama, ou seja, ele chama homens e mulheres a responder à mensagem de Deus antes do fim. Esse é o chamado que este anjo aqui, que este mensageiro que Deus envia à terra,
está fazendo: chamar os ímpios ao arrependimento. E por que eu digo para vocês que o testemunho, a proclamação deste evangelho eterno que é dada por este anjo aí é dirigida aos ímpios? Porque os eleitos, eles já foram convertidos. Eles já ouviram a pregação do evangelho no decorrer de suas vidas e já se converteram. E os únicos que faltam se converter são aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, aqueles que ainda seguem aí, adorando a besta com seus dogmas. Veja o versículo 6 e 7 novamente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, como dito, esta mensagem que este anjo vem trazendo aí é dirigida não aos eleitos, mas aos ímpios, pois João é claro quando ele diz que esta mensagem tem aí um endereço, está chamando, como dito, esta mensagem é dirigida não aos eleitos, mas aos ímpios. Pois o apóstolo João, ele é claro quando diz que esta mensagem, este chamado final, antes do juízo, tem um endereço certo. E qual é o endereço certo? Está destinada àqueles que se assentam sobre a terra. Portanto, endereçada a pessoas que têm o seu coração firmado apenas nas coisas desta vida, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Por isso são aqueles que se assentam sobre a terra, aqueles que estão preocupados apenas com as coisas desta vida. Eles se preocupam com o dia de amanhã, eles se preocupam com o comer, com o beber, com o vestir, estão preocupados com quem vão se casar, o que eles vão fazer no dia de amanhã e não estão nem um pouco preocupados com a volta de Cristo, porque eles acham besteira. Eles acham que é religiosidade, que é coisa de gente tonta que fica perdendo tempo com religião. É por isso que são pessoas que se assentam sobre a terra, pessoas que têm o seu coração firmado nas coisas terrenas, nas coisas desta vida. Esse termo aí, os que habitam ou os que se assentam sobre a terra, é um termo que João usa corriqueiramente para se referir aos incrédulos. Abra comigo aí em Apocalipse, no capítulo 3, e versículo 10, e nós vamos encontrar a primeira referência que João faz aos que habitam, a primeira referência que João faz àqueles que habitam sobre a terra. Então aqui em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, veja o que ele diz aqui, falando a respeito da igreja verdadeira, da igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então essas pessoas que habitam sobre a terra, que João começa a fazer referência aqui no livro do Apocalipse, já no capítulo 3, são aqueles ímpios que não adoram a Deus, mas adoram a besta. No capítulo 6 tem mais uma referência aqui, que ele faz aos que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 6 e versículo 10, vejam bem o que ele diz aqui, clamaram em grande voz dizendo, isso aqui são os mártires que estão diante do trono divino, que nós já expomos, Então a cada um deles clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra, daqueles que perseguiram o povo de Deus. E portanto, os que habitam sobre a terra são os ímpios. É isso que João está falando. O capítulo 8, versículo 13, que nós lemos aí, fazendo referência àquela águia, ou aquele anjo parado no meio do céu, que era um ser que dava a introdução dos 3 últimos ais, das 3 últimas trombetas. Ele anuncia também que esses juízos recairiam sobre os moradores da terra. Vejam bem o que diz aqui, E vi uma grande águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta,
dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então vocês conseguem perceber aqui que todas as vezes que João está fazendo referência aí aos moradores da terra, ele não está falando de eleitos. Ele está falando de gente ímpia, gente que não se arrependeu do seu pecado, gente que ainda necessita de conversão. E no capítulo 11, versículo 10, também tem mais uma referência aqui, ó. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, e realizarão festas, e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então aqui é uma citação a respeito das 2 testemunhas, que nós já falamos sobre eles também, e aqui, especificamente, esses moradores da terra, eles estão fazendo festa porque as 2 testemunhas morreram, porque eles já não podiam mais pregar a palavra de Deus. E por isso eles estão aí se alegrando. E vocês percebem mais uma vez que moradores da terra são pessoas ímpias, pessoas que não têm o seu coração ainda convertido. E no capítulo 13 de Apocalipse, nós temos aí mais uma referência também, ó, versículos 7 e 8. Ó. Vejam bem o que diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 e 8. Ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E preste bem atenção no versículo 8. Ó. E adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra. Quem é que adora a besta aqui? Os que habitam sobre a terra. Portanto, os que habitam sobre a terra, todas as vezes que João faz referência, ele está fazendo referência a ímpios. É por isso que a mensagem deste anjo que aparece no capítulo 14 aqui do livro das Revelações, versículos 6 e 7, é uma mensagem de alerta que Deus está dando. É o último alerta que Deus está dando para esses ímpios, esses adoradores da besta, que não se conformam com a palavra de Deus e acharam que o anticristo era o verdadeiro Messias. E ele segue aqui, ó. E adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, os que habitam sobre a terra, aqui é informado também que seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então vamos seguindo aí. Portanto, a mensagem que este anjo traz aqui é uma mensagem dirigida a pecadores e não a redimidos, porque pessoas que habitam aqui na terra são pessoas conformadas com essa vida mortal, pecaminosa e rendida a toda depravação. E desta forma é um apelo antes do juízo. Este anjo é um agente do juízo, um agente que Deus enviou para informar os habitantes da terra que se eles não se arrependerem do seu pecado, o juízo que está por vir é um juízo iminente e eles vão sofrer todas as consequências. Então ele é um agente do juízo e, como eu disse anteriormente, como aqueles 7 anjos que lhe antecederam, aqueles 7 anjos que tocaram as trombetas do juízo. A palavra grega que João usa para se referir a este anjo aqui é alon. E alon, estritamente dentro do contexto de Novo Testamento, quando fala e vi outro anjo, é outro da mesma natureza, é outro da mesma patente, da mesma espécie, do mesmo tipo. E quais os anjos que João está fazendo referência? Os 7 anjos anteriores que precederam a este anjo aí, que foram os anjos do juízo que tocaram as 7 trombetas. E por isso que este anjo aqui ele traz uma mensagem de urgência, uma mensagem que é o anúncio do juízo divino, destinada a ímpios e pecadores. E então, a palavra grega alon, isto é, outro, significa outro do mesmo tipo ou da mesma espécie. Deste modo, um anjo da mesma patente dos 7 anjos anteriores. Portanto, nesses versos também há uma introdução, meus irmãos, de uma sucessão de juízos divinos que vão aparecer aí no livro das Revelações a partir de agora. E a partir de agora vocês vão ver que depois deste anjo vão aparecer mais 5 aí, que vão estar pregando juízo, trazendo juízo sobre a comunidade ímpia que está sobre a terra, gente que não se arrepende.
Deste modo, o objetivo deste anjo que aparece aqui no capítulo 14, ele é um só: anunciar que o fim se aproxima e que os derradeiros juízos divinos vão ser derramados. Esse é o propósito dele. Este alerta divino reflete a mensagem que o Eterno esteve pregando em todo o período que a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve sobre esta terra, desde o período apostólico até os dias atuais, por meio de sua graça e através do ministério do Espírito Santo. O Senhor tem atuado em nossos corações corrompidos, nossos corações corruptos, e nos leva ao arrependimento, e nos mostra o quão miseráveis nós somos sem a sua graça, sem a sua misericórdia. Através desses versos, Cristo nos diz que sim, ele se compadece de pessoas ímpias, de homens corruptos, depravados e corrompidos pelo pecado e carentes do Eterno. Então o Senhor, mais uma vez, ele está mostrando o seu amor para com a sua criação, e mesmo sabendo que eles não vão se arrepender, ele dá a oportunidade para que eles respondam o seu chamado. E por esta razão, ele, através do seu Filho, o Messias, Jesus Cristo, ele nos oferece vida eterna. Abra comigo aí em Atos, no capítulo 14, e versículo 15, e nós vamos encontrar que a mensagem é a mesma. É Deus chamando aí o seu povo, chamando a sua criação para que se arrependa. Então isso já nos mostra o porquê que o Evangelho é eterno, porque ele não muda, porque a mensagem é a mesma. Então aqui, Apocalipse 14, versículo 15, e depois, deixe-me ver aqui, ele diz assim, Atos capítulo 14, versículo 15, Senhores, por que fazeis isto? E aqui o apóstolo Paulo está perguntando para aquelas pessoas que estavam em Listra ali, que viram os milagres que o apóstolo Paulo e Barnabé estavam fazendo, e eles começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses, e eles começaram a querer adorá-los. Mas ele segue aqui, Contudo, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Então vocês percebem que a palavra do apóstolo Paulo aqui é a mesma do anjo, mostrando que é uma mensagem aí de chamada ao arrependimento. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, vocês são adoradores aí de falsos deuses. Vocês estão querendo adorar a mim e a Barnabé porque viram o poder de Deus e acham que nós somos deuses. Mas eu estou dizendo para vocês, se convertam dessas obras vãs e se convertam ao Deus genuíno e adorem somente a Ele. E percebam que é a mesma palavra que João usou aqui no Apocalipse capítulo 14. E no capítulo 17 de Atos, versículo 24, e depois o versículo 30, Paulo em Atenas, ele diz para os filósofos gregos o seguinte aqui, Então Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, ele diz assim, O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E no versículo 30 diz assim, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E quando Paulo fala de todos, em toda parte, no mundo inteiro se arrependam. E deste modo nós comparamos aí com o Apocalipse, capítulo 14, e vemos aí que a mensagem deste anjo é dirigida aos que habitam sobre a terra, a muitos povos, nações, línguas e reis. E desta forma, é uma mensagem que é universal, é para todos em toda parte. Então o nosso autor ele usa a palavra grega aqui, aionion. E aionion significa eterno, significa perpétuo, para se referir ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso indica que o Evangelho da Graça, meus irmãos, ele não tem começo e não tem fim. É uma mensagem perpétua e eterna, assim como o seu originador, que é Cristo. Então, se Cristo é eterno, a mensagem da graça também é eterna. Ela não tem começo e não tem fim.
E deste modo, a pregação dessa boa nova começa com os profetas do Antigo Testamento, ela se desenvolve por meio dos apóstolos no Novo Testamento, por meio dos pais da igreja, e ela segue sendo pregada através de nós hoje. Essa pregação ela só irá parar quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar, quando nós seguiremos falando a respeito de Cristo, só que agora nós seguiremos falando dele não para evangelizar, mas para adorá-lo, para honrá-lo e para reverenciá-lo por toda a eternidade. Nós estaremos cantando, nós estaremos pregando sobre a grandeza de Deus, só que não para evangelizar, mas para engrandecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O verbo pregar que aparece aqui, meus irmãos, reforça a ideia de anunciar, de proclamar as boas novas que Cristo morreu pelos nossos pecados. O anjo traz uma mensagem de exortação e arrependimento, meus irmãos, para os homens. Essa exortação nos traz à memória o modo como nosso Senhor Jesus ele começou o seu ministério há mais de 2000 anos atrás. Abra comigo em Marcos, no capítulo 1, e versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, nos diz da seguinte maneira. Prestem bem atenção no que está dito aqui. Jesus ele volta a Galileia e veja o conteúdo de sua pregação. Deste modo, não significa que Jesus saía gritando por toda a Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto. Não. O que os evangelistas querem dizer quando comunicam isto é que todas as vezes que Jesus pregava, ele estava chamando o povo a se arrepender. Mas não é que ele ficava repetindo essas palavras. Veja o que ele diz aqui. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Jesus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, crede nas boas novas. E isso nos confirma, através desses versos aqui, que essa mensagem ela não muda, pois ela é eterna. Um evangelho eterno, nenhuma novidade, apenas o que Cristo revelou em sua palavra na Bíblia Sagrada, nos revelou nas Escrituras. Portanto, o que vemos aqui é uma oferta generosa que o Eterno está dando de salvação aos seres humanos. Isto é, um apelo final ao arrependimento e à conversão. O irmão John MacArthur, ao comentar a respeito aqui desses versos, ele diz o seguinte, mais especificamente falando a respeito do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno pregado pelo anjo é o mesmo, que foi proclamado em toda a história, é a boa notícia do perdão e da vida eterna. Para John MacArthur, o Evangelho Eterno que aparece aqui é a mesma mensagem que foi pregada em toda a história da igreja. E eu concordo com ele, porque pelo que vemos aqui, o conteúdo é o mesmo. É um chamado ao arrependimento para que as pessoas retornem ao Evangelho verdadeiro, retornem à palavra de Deus, se arrependam do seu pecado e mudem de vida e entendam que há só um Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, e não tem outro além dele. E desta forma só há uma palavra, a palavra que ele revelou nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Qualquer outro livro de religião que temos aí fora do cristianismo, eu posso dizer para vocês que não passa de falsos ensinamentos. E com isso, eu já posso concluir com algumas lições que nós aprendemos aqui através desse texto. Esse texto define que mesmo com tanta sujeira, com tanta desgraça, meus irmãos, e depravação moral, espiritual e física que os seres humanos caíram, o Pai continua olhando para nós com seu olhar terno de amor. E sem levar em conta a devassidão e trevas que esse mundo corrupto caiu, ele continua nos chamando ao arrependimento. Portanto, queridos amigos, eu quero dizer para vocês, não importa o que eu fiz, não importa o que vocês fizeram, o que realmente importa, o que realmente conta diante do Senhor Jesus é a nossa humildade de confessar os nossos pecados a Cristo e termos a maturidade de nunca mais praticá-los,
a maturidade de não repeti-los e orar como o rei Davi, que dizia que em pecado a sua mãe havia lhe concebido. Abra comigo no Salmo de número 51 e veja a bela oração que Davi faz ali, reconhecendo os seus muitos pecados. Ele já havia feito isso ali no Salmo de número 32, mas no 51 ele estava disposto a abrir mais ainda o seu coração e demonstrar o quanto ele entendia, o quão depravado eram os seres humanos e o quanto ele estava pronto a não tornar a praticar nenhum pecado que ele já havia cometido. E vocês podem ver, muitos podem falar, mas o rei Davi ele caiu em adultério, ele traiu Betseba, ele matou o marido dela na guerra, que era Urias. E por que eu falo que Davi matou Urias? Porque foi ele que deu a ordem para que Urias fosse colocado na frente de batalha. Mas preste bem atenção no tipo de homem que era Davi. Ele reconhecia que ele tinha cometido todos esses pecados e depois que ele pediu perdão a Deus, que ele confessou, nunca mais ele voltou a praticá-los. Nunca mais ele cometeu adultério e nunca mais ele assassinou ninguém. Por mais que nas guerras morriam muitas pessoas, mas isso era um resultado da guerra. Não é porque ele queria matar, é porque tinha que matar. E veja aí no Salmo de número 51, confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E do meu pecado que está sempre diante de mim, porque contra ti somente o fiz, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu olhar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então nós temos que ter, meus irmãos, aí a humildade de reconhecer os nossos pecados enquanto Deus está nos chamando ao arrependimento, mas por outro lado ter a humildade como Davi aí e ter aí a maturidade de entender que somos pecadores e não voltar a praticar nenhum pecado que já cometemos. Se você durante muito tempo foi viciado talvez em cigarro ou em bebidas, se você realmente se arrependeu do seu pecado, não torne mais a se embriagar, não torne mais a fumar cigarro ou a se drogar. Se você era imoral sexualmente e agora você se converteu, não volte a cometer adultério, não volte a cometer fornicação. Fique diante de Deus no estado em que Ele te fez estar, que é um estado aí de reconhecimento de quão pecador você é e maduro para entender que você não deve voltar a praticar nenhum. Reconheça de uma vez por todas que Cristo é soberano e que é Ele que te sustenta, é Ele que nos sustenta. E eu tenho uma palavra para aqueles que ainda relutam a acreditar que Deus existe. Eu posso dizer para vocês, como o meu amigo o professor Marcos Eberlin, que dizia o seguinte: eu não creio que Deus existe, eu tenho absoluta certeza. Marcus Eberlin, ele é um químico, estudioso da química, e durante muito tempo ele não acreditava em Deus, só que à medida que foi se aprofundando aí nas coisas que Deus havia criado, ele chegou à conclusão de que ele tem absoluta certeza de que Deus existe, porque as coisas que foram criadas pelo sopro da boca divina. Então, esse Deus é soberano, esse é o Deus providente que hoje está te confrontando e está te dizendo para você abandonar os seus muitos pecados e se voltar para Ele. O tempo está acabando, meu amigo, e a cada profecia que se cumpre é confirmado que Deus existe e que Cristo vem. E a cada profecia que vai se cumprindo é evidenciado, meus irmãos. A evidência fica escancarada de que Deus existe e que Cristo vem. Portanto, não espere o fim chegar. Não espere que o juízo divino anunciado por esse anjo aqui em Apocalipse 14 chegue. Porque depois que chegar esse juízo já não haverá mais oportunidade de arrependimento.
esse juízo, não espere que ele chegue, pois naquele dia não haverá oferta de salvação. A oferta de salvação é enquanto o anjo deu alerta. Depois que o alerta passou, já não adianta mais chorar. Não haverá oferta de salvação para ninguém naquele momento. O momento é agora. Essa é a hora de deixar de meninice e olhar para Cristo. E olhar para a cruz e ver o preço que o Salvador teve que pagar para que você tivesse a oportunidade de mudar de vida. Olhar para a cruz e ver o preço que o verdadeiro Messias teve que pagar, Jesus Cristo, para te dar a oportunidade de mudar de vida. Esqueça as limitações humanas. Entregue-se a uma total dependência do Criador. Não coloque obstáculos para a sua conversão e não coloque mais desculpas, porque quando você olha para a natureza, quando você olha para o firmamento, Deus está dizendo para você que você é indesculpável, porque a natureza está dando testemunho de que Deus existe e que um dia Ele há de retornar. Veja comigo aí em Filipenses, no capítulo 1, em versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminá-la, ele não vai deixar pela metade. Veja o que ele diz aqui, Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Ele diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se Jesus começou a obra na sua vida, se é Ele que fez a obra na sua vida, saiba que Ele vai completá-la até que Ele retorne. A obra na minha e na tua vida, quem faz é Ele. Basta crer que não são as nossas obras que vão nos salvar, mas são os méritos de Cristo na cruz do Calvário. A obra dele na cruz. Veja comigo aí em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10. É uma escritura que durante muito tempo eu tenho repetido ela, porque reflete o que é o Evangelho, o que é que Cristo requer de nós. Cristo quer que nós o reconheçamos como o nosso único e suficiente Salvador, que reconheçamos que Ele é suficiente, que não tem ninguém além dele que possa nos purificar de nossos pecados. E por isso o apóstolo Paulo ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é o reconhecimento dos nossos pecados, é o reconhecimento da nossa dependência de Cristo que vai nos fazer pessoas salvas. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E o versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então é isso que nós devemos entender. Invocamos o nosso Senhor, confessamos-lhe o nosso pecado, e Ele é misericordioso para nos perdoar. Em Atos 16:31, o apóstolo Paulo ele diz para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo e ser salvo, tu e tua casa. E assim, meus amados irmãos, tema somente a Ele. Tema somente a Deus e dê a Ele glória, como o salmista no Salmo 96, versículo 2 ao 6. Abra comigo aí no Salmo 96, versículo 2 ao 6. Salmo 96, versículo 2 ao 6. E nos diz o seguinte aqui, Salmo 96, versículo 2 até o 6, Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, Ele fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então o salmista dá testemunho, assim como o anjo veio dando testemunho aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 14,
que há apenas um Deus verdadeiro. Os demais não passam de ídolos. Os demais não passam de coisas que o coração corrupto do homem criou e preparou, mas que não podem te salvar, não podem te levar à genuína conversão. Mas Yahvé dos exércitos, Jesus Cristo, ele é apto. E por fim, esse texto também nos mostra, meus irmãos, que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, o que reflete o caráter santo de Deus, que mesmo sabendo qual vai ser a resposta dos homens, diante de sua oferta generosa de salvação, ele lhes dá a oportunidade de responderem com a sua boca. Seja a resposta sim, ou seja a resposta não, seja a resposta positiva, ou seja a resposta negativa. O que nos mostra que Deus, ele não interrompe as nossas decisões e ele dá a oportunidade para que cada um defina o que quer da sua vida. Então, ele dá a oportunidade para o ser humano se arrepender do seu pecado e adorá-lo, de modo que a palavra de Deus, o Evangelho, a Boa Nova, para aquele que o aceita, aquele que o reconhece como seu único e suficiente Salvador, ela é uma palavra aí de consolo, uma palavra de bênção, uma palavra aí que lhe dá o reconhecimento de que ele é verdadeiro, de que Deus está agindo em tudo. Porém, ela se torna juízo e condenação para aqueles que a desobedecem e a rejeitam. Dessa forma, a mesma palavra, meus irmãos, que liberta é a mesma palavra que condena. Então, quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Desta forma, a mesma palavra que liberta o eleito do pecado é a palavra que condena o ímpio, o escarnecedor. Os homens podem seguir zombando e escarnecendo agora, rindo e fazendo chacota da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, desprezando a palavra de Deus, desprezando a Bíblia como palavra de Deus. Podem dizer que ela não passa de balela, que ela não passa de chacota aí diante dos homens, que ela não passa aí de história da carochinha, mas esses versos nos revelam que o juízo virá e não tardará. É um alerta para essa massa de intelectuais globalistas que desejam dominar o mundo e corromper mais ainda os seres humanos, corromper mais ainda a humanidade, desconstruir a verdade. Saiba que aquele que tudo vê, ele está de olho em vocês, malditos globalistas que querem dominar o mundo. Talvez muitos não saibam o que são globalistas, mas eu convido a você, pesquise, estude sobre o assunto e veja que são malditos que estão querendo dominar o mundo e desconstruir a verdade. Saiba que aquele que tudo vê, ele está de olho em vocês. Eles sabem quantas vidas foram destruídas, quantas vidas vocês destruíram e quantos inocentes vocês venderam a preço de banana. E quantas igrejas foram corrompidas por causa dos seus malditos pregadores aí, liberais, pregadores coachings, pregadores progressistas, e ainda sem falar aí dos coachings e dos biltres aí, falsos profetas da prosperidade, teólogos da prosperidade, que a Bíblia repudia, e Cristo está dizendo que vai vomitá-los, porque só de olhar para eles dá náuseas. O rei está voltando e irá cobrar tudo isso. Os homens, eles podem viver como se a conta nunca fosse chegar, meus irmãos. Eles podem continuar se corrompendo nos seus pecados. Malditos globalistas aí que eu disse, podem por dinheiro estar comprando tudo à sua volta, achando até que o ser humano é mercadoria. Mas eu digo para cada um de vocês que são dominadores deste século, que são ungidos e regidos pelo diabo, saiba que a conta de vocês vai chegar. E o juízo virá, e não tardará, o rei está voltando, e eu posso gritar, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, e vocês vão pagar cada alma que vocês aí arrebataram. Em 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 4, Pedro ele trata dessa questão, e ele diz o seguinte, vejam bem o que diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 4, nós já estamos caminhando já para a conclusão, e diz assim, e dizendo, vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 3, ou versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador,
ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo isso que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, andando segundo seu próprio entendimento, achando que são donos do mundo, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de todos os ímpios. Então percebam, meus irmãos, que os ímpios eles podem continuar se afogando nos seus pecados aí e achando que Deus não vai fazer nada, achando que Deus não existe. Mas eu digo mais uma vez para os globalistas: saiba que a condenação de vocês não dormita. A condenação de vocês está chegando. Vocês acham que são os poderosos, mas só tem um poderoso no universo, que é Jesus Cristo. Eles vivem aí como tontos, sem se preocupar com o dia do juízo. Esse dia chegará e toda essa corrupção e maldade que está no mundo vai ruir. Quando o grande rei chegar, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,10, ele diz que todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo e todos vão ter que dar conta de suas obras, sejam boas ou sejam más. Veja Romanos no capítulo 14 e versículo 10. Veja o que está dito aqui, ó. Romanos 14 e versículo 10. Diz o seguinte, prestem bem atenção, ó. Como está escrito aqui, ó: tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu porque desprezas o teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 4, diz o seguinte aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, ó. Conjuro-te perante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige e repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo alerta Timóteo dizendo que chegaria um tempo que pessoas corruptas apareceriam no mundo que não se conformariam com a palavra de Deus, e estariam dando ouvidos a fábulas, e estariam distorcendo a verdade, e Deus continuaria através dos seus evangelistas, dos seus pregadores, dando sinais de alerta e dizendo: eu vou voltar, eu vou trazer justiça, se arrependa do seu pecado, porque se você não se arrepender, você vai ser condenado. Em Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, e eu digo para vocês, não queira cair nas mãos de Deus para juízo. Eu digo para vocês, queira cair nas mãos de Deus para a bênção. Queira se entregar para Ele em seus braços de amor e viver a sua palavra, viver a sua justiça. Não dê ouvidos aos progressistas, não dê ouvidos a falsos ensinos. Dê ouvidos à palavra de Deus e a verdadeiros pregadores que têm o compromisso de ensinar a verdade genuína que está determinada nas Escrituras Sagradas. Ele segue alertando, meus irmãos, mas chegará um dia em que os sinais de alerta cessarão. E com muita dor no coração eu digo para vocês que estão me ouvindo, vocês que não tiveram um encontro com Cristo, ouça esses sinais de alerta, porque chegará um dia que você se encontrará no lago de fogo e você se lembrará. Houve pregadores que nos alertaram, houve pregadores que falaram que existia esse lugar.
e nós zombamos deles. Falamos que eram loucos, que eram gente tonta, que estava preocupado com religião e que entendíamos que essas coisas nunca iriam acontecer. Mas eu digo para vocês, não espere que isto aconteça para reconhecer que só Jesus Cristo salva e que só a Bíblia Sagrada expressa a verdade de Deus. Os sinais de alerta continuam sendo dados e importa que aqueles que ouçam o sinal de alerta atendam esse sinal e se convertam de seus pecados. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.